Paz ao coração de todos, esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo, um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. O tema de nosso devocional hoje é a vida pessoal com Cristo. Você conseguiria servi-lo sem a igreja institucional? Vens construindo sua vida própria e pessoal com Ele? Temos chamado a atenção em nossas meditações diárias para uma vida que realmente exalte o Cristo para além da institucionalidade. Isso não quer dizer que menosprezamos o seu trabalho. No entanto, há um risco muito grande quando passam a ser um fim em si mesmas, quando o sentido da vida espiritual é por elas. Instituição é um valor da sociedade que é transmitido pelos chamados grupos sociais, e é aqui que está o perigo. O perigo de se perder o caminho ou o apontamento para o caminho que é Cristo. Nesse caso, ela passa a transmitir valores sociais em que nascem os estereótipos, os preconceitos, muitas vezes o sentimento de grandeza, a relação de poder sobre os outros, a supremacia pastoral. E sabe aquele com quem você acha que está falando? Já viu isso por aí? O texto que vamos ler hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 18, que diz: Dirigindo-se Jesus a Jerusalém, chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: Levanta-te e vá, sua fé o curou. Se nos atentarmos, os escritores da Bíblia já debatiam desde aquela época a institucionalidade. Nesse texto temos 10 leprosos que, seguindo a tradição, para eles não podiam se aproximar dos que estavam sãos. Eles gritam de longe para Jesus, que pede para que, seguindo o costume daqueles que eram curados de lepra, se apresentassem ao sacerdote para os rituais de purificação, a fim de que retornasse ao seio da sociedade. Se não pararmos para refletir sobre cada situação que está exposta na Bíblia, não percebemos o seu porquê. Quando o ritual de purificação para eles foi instituído, a ideia era a conferência de confirmação da sua aptidão para o convívio. Mas a religião tem sempre a mania de exaltar o rito e transformá-lo em objeto de poder, de domínio sobre o outro. Mais importante ainda, os rituais apontavam para Cristo, para a excelência do Senhor, o único capaz de purificar com propriedade. Voltemos ao texto. Lucas escreve que, obedecendo a Jesus, põem-se a caminho do templo para se apresentar ao sacerdote. Vou repetir: ao sacerdote. Agora persiga algo comigo. No caminho foram curados. Continue me seguindo. Um deles, que era samaritano, ao ver-se curado, voltou a Jesus, o sacerdote por excelência. Captou, meu querido e querida, a ideia? O samaritano, que estava à margem da sociedade judaica, compreendeu. Veja outro detalhe. Quando ele retorna, Cristo o interpela: Não curei 10 homens? Onde estão os 9? Por que será que Lucas traz essa história? O que ele queria transmitir para nós? A necessidade de desinstitucionalizar para ter a relação profunda com o Senhor, de entender o para quem devemos dirigir nossa devoção. Os 9 leprosos estavam cegos pelos rituais. Estavam, sim, ávidos por se verem livres para voltar ao convívio, mas não estavam focados em reatar a relação com Cristo, com Deus. Com isso, tinham uma relação utilitária com a divindade. Cumpriam os rituais. O samaritano entendeu quem era o sacerdote e volta e tem sua espiritualidade restaurada, sua relação com Deus aprofundada. A instituição fecha, trava, centraliza, tira o acesso pessoal. Embora se fale tanto que somos sacerdotes do Senhor, que temos todo o acesso ao Pai. Mas perceba que ainda se tem a ideia do pastor ter mais unção, determinadas pessoas ter mais poder. E na realidade, quando Cristo veio,
se manifestou como o sumo sacerdote e nos coloca como sacerdotes, ou seja, ministradores a Deus no templo, que inclusive somos cada um de nós. É interessante quando Jesus exalta no texto trazido por Lucas: ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro. Quando ele fala isso, fica claro que o que Lucas deseja com seu texto é demonstrar que o costume não nos deixa ver o que realmente precisa ser visto. Que a quem deveriam ver era o Senhor que manifestava o Pai aos homens. É bom lembrar que tradição religiosa matou Jesus. A igreja institucional deveria ser apenas um lugar em que a individualidade da igreja se reúna para abençoar o mundo, libertar as pessoas, acolher. O pastor deveria ser aquele que acolhe, abraça, ensina a ser a mão de Deus no mundo a partir da nossa vida. A igreja institucionalizada não deveria achar que ela é o caminho, mas quem ensina as pessoas a reconhecer o Cristo quando ele se apresenta. Os 9 não conseguiram reconhecê-lo. Mas quem não estava institucionalizado voltou e se apresentou ao Cristo. Não tinha sua visão e nem seus sentidos embotados pela tradição, pela religiosidade, e com isso conseguiu, assim que se apercebeu curado, captar que deveria se apresentar ao sumo sacerdote Cristo. A instituição foca regras, leis, controle, tem medo da liberdade das pessoas para construir sua vida pessoal com Deus, precisam tê-la sob o seu domínio. É assim desde o início. Desde quando abrimos a Igreja Bíblica Novo Tempo, esse sempre foi o meu receio, pois penso que o cristão deve construir sua própria vida com Cristo. Não penso que temos que controlar a espiritualidade de ninguém. Alguns vão dizer, mas isso é perigoso, pois podem não ter subsídios para tal intento. Então, por isso que discuto tudo isso nas mensagens, nas meditações diárias, para que todos sejam convidados a refletir e achar os parâmetros para uma espiritualidade sólida, em que consiga voltar para o Cristo, o sacerdote supremo, o sumo pastor, e saber reconhecê-lo. Interessante que ao final da conversa com o samaritano, ex-leproso, ele diz: levante-se e vá, sua fé o curou. Mas ele já não estava curado? Então aqui cabe algo importante. Primeiro, ele se apresenta em postura de adoração a Jesus. E adoração não é prostração, mas reconhecimento do senhorio. Uma vez reconhecido, agora sigam, caminhando, levando a cura a outros, manifestando a ação de Cristo ao mundo. Tua fé te curou, manifesta a ideia de que tinha entendido e construído uma convicção do Senhor no processo de cura, demonstrou confiança e devoção total a Ele e se rendeu. Cura, no sentido grego e latino, traz a ideia de responsabilidade própria, quando se tem condições de cuidar de si, poder seguir sem independência, mas em reconhecimento de vida do senhorio de Cristo. Ou seja, ele podia ir, pois estava internalizado quem Cristo era. Podia seguir sem a institucionalidade, pois tinha em sua vida o ser igreja em seu coração. Esse é o nosso convite, uma vida pessoal com Cristo. Deus lhes abençoe, paz ao coração de vocês.